Josué 5, a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Espírito Santo de Deus, nós damos liberdade, como temos feito nesses dias, para o Senhor continuar a manifestar a sua vontade sobre as nossas vidas. Eu creio de fato, de verdade, que cada um dos teus filhos que aqui estão, eles não vieram por acaso, Pai. Eles vieram por um chamado do Senhor, por um propósito específico que o Senhor quer fazer e liberar sobre a vida deles. Eu quero declarar a todo espírito contrário, Pai, todo espírito que vem para roubar, matar e destruir, bata em retirada em nome de Jesus. Que somente o teu espírito, a tua voz, seja ouvida nesse lugar. Nós te damos liberdade, Pai, de distribuir essa palavra de forma particular a cada um dos teus filhos, ó Pai. Que conforme a necessidade, conforme, Pai, a expectativa, mas acima de tudo, conforme o teu querer, ó Pai, essa palavra seja liberada e que traga um entendimento específico para cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando o Senhor nos falou no final de novembro a respeito desse fechamento de ano, que seria um fechamento específico que Deus queria nos dar para esse ano, porque normalmente quando entramos em dezembro já entramos com aquele sentimento de estamos nas vésperas de uma paralisação, de férias, de recesso, e automaticamente a nossa alma ela já vai entrando nessa expectativa, né, de paralisação, de diminuir, de puxar o freio de mão. E isso eu quero dizer desde já que não é algo que necessariamente seja errado, porque afinal de contas passamos um ano inteiro trabalhando, tivemos diversas dificuldades e desafios, principalmente nesse ano. Esse ano foi um ano extremamente desafiador, e eu, junto com a pastora Ana, nesses dias, né, nós tentamos fazer, né, tentamos ter uma visualização desse ano, e chegamos a uma conclusão que foi o ano que nós mais trabalhamos, né? Chegamos a essa conclusão, foi o ano que nós mais nos demos, nos entregamos, e não só envolvendo atividades, mas toda a dinâmica que envolveu as necessidades desse ano, para a gente permanecer, para continuar, para se descobrir, para se reinventar, para escutar Deus. Então, foi um ano extremamente desafiador. Então, não é nada ruim a gente chegar em dezembro e pensar assim: não, vamos dar uma paralisada, né? Vamos fazer aqui uma divisão aqui, 4x7, né? 4x3 e tal, vamos pegar os pastores, cada um vai dar uma descansada, porque merecemos isso, no sentido humano da coisa, apesar de sabermos que não merecemos nada, porque tudo é graça de Deus. Amém? Então não tem nada de errado de a gente pensar nisso, mas o que o Senhor nos falou foi a respeito de a gente estar muito focado nesse final, porque a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o começo, deve ser melhor do que o começo. O fechamento das coisas é mais importante do que o começo das coisas. Então, fecharmos esse ano da forma e do jeito que realmente Deus quer que fechemos,
é fundamental para que tudo aquilo que Deus fez, construiu, se fundamente, se concretize, né, se estabeleça como um poderoso fundamento, para que a grande construção de Deus comece a existir no ano que nós vamos entrar. Você sabe que o tamanho do prédio é determinado pelo tamanho dos seus fundamentos. Você sabe disso, né? O prédio de 4 andares exige um tamanho de fundamento. O World Trade Center, eu acho que exige um pouquinho mais. Porque conforme o tamanho do prédio, é o tamanho do seu fundamento. Eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, amém? Você quer isso? Então tenha consciência de que apesar de dificuldades, apesar de problemas, Deus está usando isso talvez para nos fundamentarmos, para que a hora que os tijolos começarem a aparecer, nós vejamos a grande e maravilhosa construção de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém? E olha aqui, às vezes o maior trabalho e o maior tempo ele vai para os fundamentos do que propriamente para a parte de cima. Às vezes você gasta muito mais tempo nos fundamentos, que exige mais esforço. Os concretos são mais rígidos. Então, às vezes a gente fica assim, meu Deus, não acaba esse processo, não acaba essa estação, mas são os fundamentos, as coisas que Deus está colocando nas nossas vidas para que um grande empreendimento seja estabelecido. E eu creio nisso, amém? Eu creio nisso. Então Deus tem muitas conquistas para nós. Se esse ano foi desse jeito, gente, com todas as dificuldades desse ano, eu estou com muita expectativa a respeito do que virá. Porque o Senhor, Ele trabalha de glória em glória em glória. Então, a glória desse ano, ela vai ser inferior à glória do ano que vem, porque ela será maior em nome de Jesus. O Senhor está fazendo grandes coisas nas nossas vidas. Enquanto estava ali na adoração, o Senhor estava me lembrando desse texto de Josué, que foi logo depois que eles transicionaram do deserto para a terra da promessa. E eu falei um pouquinho sobre isso na vigília, no final da vigília de sexta-feira. Eles transicionaram, o povo de Israel, depois de 40 anos, passaram do deserto para a terra da promessa. E quando entraram na terra da promessa, Josué tem a visão de um grande guerreiro. Ele enxerga um grande guerreiro. Um homem empunhando uma espada. E ele faz uma pergunta para esse homem, que talvez seria a pergunta que todos nós faríamos quando nos deparássemos com um grande guerreiro. Um homem imponente, com uma grande espada, e de repente você, ciente de que transicionou de uma estação para outra, mas que essa nova estação tem os seus desafios, tem a necessidade das suas guerras, das conquistas que nós vamos ter que entrar, mas consequentemente das batalhas que vamos ter que ter. Então, quando eu me deparo para um grande guerreiro, qual a pergunta que eu faço? Qual a pergunta que você faria? Eu estou numa nova estação, eu estou com uma expectativa de conquista, eu estou diante de exércitos inimigos, eu estou diante de situações desafiadoras, e de repente me aparece um grande, imponente guerreiro com uma espada na mão. Qual pergunta eu faço para ele? Ei, você é por nós? Ou você é por nossos inimigos? Vai dizer que você não faria uma pergunta como essa? Você está diante de um grande desafio, de repente se depara com um grande guerreiro. Você quer saber, você vai entrar nessa empreitada conosco? Você vai estar do nosso lado? Você vai nos ajudar? Você vai caminhar conosco? Foi a pergunta de Josué, não seria outra. Era a pergunta que ele realmente deveria fazer, ou que ele tinha condição de fazer. Eu quero mais um para o meu exército. Ainda mais se tratando de alguém como esse homem que apareceu diante dele. Mas a Bíblia diz que esse homem diz para ele: nem uma coisa, nem outra. Uau!
Eu estou diante de um grande desafio, inimigos à frente, o meu exército, caminhando em direção a esses inimigos, porque é um tempo de conquista, estou na terra da promessa, eu estou diante de uma perspectiva de crescimento e avanço tão grande, mas eu sei que eu preciso destruir os inimigos para tomar posse dessa terra. E de repente eu pergunto, você é por nós ou você é contra nós? Você é por nós ou você é com os nossos inimigos? Ou seja, você é com os israelitas ou você é com o povo de Jericó? Era essa a pergunta de Josué. E esse homem diz assim, nem uma coisa nem outra. E ele diz, eu sou o comandante do exército do Senhor. A resposta que ele dá é, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. A resposta que ele dá para Josué é, nem uma coisa nem outra. Eu sou o comandante do exército do Senhor, do Deus vivo e verdadeiro. Nesse momento, Josué se prostra, cai no chão, em adoração a esse comandante. E os estudiosos aqui, eles trazem uma visão de que é uma teofania, a própria manifestação de Deus, ou da pessoa do próprio Jesus aqui, nesse lugar. O comandante do exército do Deus vivo diz para Josué, nem uma coisa nem outra. Porque, olha aqui para mim, querido, nós estamos acostumados a chegarmos diante de Deus e querer saber se Ele está a nosso favor ou contra nós em relação àquilo que queremos empreender, em relação àquilo que queremos conquistar, em relação àquilo que queremos viver. Sempre a nossa preocupação é, será que o Senhor está conosco? Senhor, o Senhor está comigo nesse próximo ano que vai se iniciar? O Senhor está comigo nesse projeto novo que nós vamos querer estabelecer? O Senhor realmente está comigo nesse novo empreendimento, nesse sonho, nesse projeto de conquista? É a nossa preocupação, e nós vamos para os cultos querendo essa resposta, querendo saber se nós vamos ter a parceria de Deus, porque afinal nós temos um mínimo de temor para não querer chegar em lugar nenhum sem Deus. E tem alguma coisa errada com isso, gente? Tem alguma coisa errada com isso? Não tem nada de errado em a gente esperar que Deus esteja conosco. Mas olha aqui, para o nível de conquista que Deus quer nos dar, a questão não é eu e você sabermos se Deus vai estar conosco para aquilo que queremos conquistar, é se nós vamos estar com Ele para aquilo que Ele quer fazer. Ele chega para Josué e diz, nem uma coisa nem outra, mas espera aí, ele não é o comandante do exército de Deus vivo, não era o povo de Deus. Ele chega para Josué e diz, nem uma coisa nem outra, esperando a reação de Josué, esperando o posicionamento de Josué. A questão não é o meu desejo de querer Deus comigo, a questão é o desejo de Deus querer ter eu com Ele. O que Deus espera de nós, o que Deus está esperando de nós para esse novo momento, para esse novo tempo, que nós estejamos atrelados aos projetos dEle, que nós estejamos atrelados aos desejos dEle, à vontade dEle. E querido, é nesse momento que os meus sonhos humanos e naturais caem por terra, em função de darmos voz, de darmos atenção aos planos e projetos de Deus para as nossas vidas. Em outras palavras, esse comandante estava dizendo, eu é que quero saber de que lado vocês estão. Eu é que quero saber, porque assim, se vocês quiserem estar do meu lado, aí, tudo aquilo que vocês intencionarem fazer, prosperará. Nenhuma arma forjada contra vocês prosperará. Tudo que se levantar contra vocês cairá por terra, porque eu sou o comandante do exército de Deus vivo. A questão é, queridos,
aquele comandante estava dando uma oportunidade para Josué, o grande homem de Deus, de ouvir dele de que lado ele estaria. Ele só disse: eu sou o comandante do exército de Deus vivo. Você quer saber quem eu sou? Eu sou o comandante. E nesse exato momento, o que Josué fez? A resposta de Josué mostrou de que lado Josué e o povo estavam. O povo por muito tempo, queridos, decidiu conduzir a sua própria vida conforme os seus próprios pensamentos. Por isso eles passaram 40 anos no deserto. Porque no momento que era para obedecer, não obedeceram. No momento que era para adorar, não adoraram. No momento que era para honrar, não honraram. E por isso vagaram por 40 anos no deserto. E de repente, no primeiro momento que eles estão diante da terra que Deus lhes havia prometido, aparece o anjo. E esse anjo está com a expectativa, essa manifestação de Deus, esse homem está com a expectativa de saber de que lado eles estavam. Enquanto Josué tinha perguntado de que lado o homem estava. Queridos, a questão é, se nós vamos estar do lado de Deus, o projeto é dele, os sonhos são dele, os intentos são dele, o propósito é dele. Antes de ser um projeto de Josué, do povo de Israel, a terra da promessa era um projeto de Deus. Tudo começa nele, falamos aqui no louvor agora, tudo vem dele, é por meio dele e volta para ele. A questão é eu e você sabermos se nós vamos estar do lado dele, para os empreendimentos dele, e não para os meus. E no momento que Josué ouve quem é o homem, o comandante do exército de Deus vivo, o que ele faz? Ele se prostra diante dele. E essa é uma atitude de adoração, essa é uma atitude de sujeição, de submissão, dizendo assim: eu estou do seu lado. O que você disser, como você disser, do jeito que você disser, é o que eu vou fazer. A adoração envolve uma entrega completa do nosso ser para a vontade de Deus para as nossas vidas. Josué entendeu a porta de oportunidade que Deus lhe deu. Porque no momento em que o homem disse, nem de um lado nem de outro, Josué falou assim: então, beleza. Só não nos incomodar, tá bom. Não, mas no momento em que o homem disse: eu sou o comandante do exército do Deus vivo, Josué entendeu que era uma oportunidade que Deus estava dando, de ele se alinhar à vontade de Deus e não a dele, de ele se alinhar ao desejo de Deus e não a dele, de ele se prostrar em rendição e submissão total ao propósito de Deus. Nós precisamos entender isso. Toda a perspectiva de sucesso que podemos ter no nosso futuro está diretamente atrelado a uma atitude de adoração e rendição ao governo de Cristo nas nossas vidas. Uma sujeição ao propósito de Deus para as nossas vidas. Quando eu abdico, Senhor, eu entendi de forma errada aqui, eu estava entendendo de outro jeito aqui, mas eu me submeto totalmente. Se o que eu estou trazendo, se a minha perspectiva de futuro tem a ver com a tua vontade, beleza. Se não tem, eu deixo aqui, queimo nesse altar, e que ressuscite só o que é do Senhor para mim. Porque não haverá impedimentos para você, querido. E preste atenção, esse momento de Josué era fundamental para o que viria logo depois. Quando Josué entendeu a proposta de Deus, a oportunidade de Deus, ele se rendeu dizendo: como líder, eu aqui trago toda a nação em sujeição ao Senhor e à sua vontade. O que o Senhor quiser fazer. Naquele momento ele tem a revelação. Olha aqui, em ambientes de revelação, nós precisamos realmente, queridos, nos desnudar totalmente,
Deus fala: tira as sandálias dos pés, porque agora eu vou te dizer algumas coisas. Em ambientes de revelação, de santidade, quando eu tenho a revelação, porque enquanto eu não tenho, beleza. Porque não é só se deparar com a presença, é você ter a revelação, a consciência de que realmente é o Deus Todo-Poderoso falando com você. E nesse momento Deus fala: agora, deixa tudo que é humano, natural, porque eu vou te dar uma direção, porque eu vou te dar uma palavra, porque eu vou te dar uma instrução para a conquista. Se Josué não tivesse entendido aquilo, querido, Jericó não teria ruído. E sabe qual foi a direção logo depois da sujeição de Josué ao governo daquele comandante? A direção de Deus veio para a conquista de Jericó. E qual foi a direção? Vocês vão fazer 7 dias de culto. Essa foi a direção. Vocês vão fazer 7 dias de culto. Nos 6 primeiros dias, vocês vão fazer o culto da seguinte forma: uma vez apenas, vocês vão dar uma volta em Jericó. E tem uma estratégia específica. A arca da aliança vai ser carregada pelos sacerdotes. Tirando esses sacerdotes que vão carregar a arca da aliança, vocês vão separar 7 outros sacerdotes que vão levar a trombeta. Esses 7 estarão à frente da arca. O povo guerreiro com armas estará à frente dos sacerdotes com a trombeta, ou seja, os guerreiros com armas à frente, os sacerdotes com as trombetas, a arca da aliança e os demais do povo atrás da arca. E vocês vão dar uma volta em Jericó durante 6 dias. E no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. A estratégia do grande comandante do exército foi: vocês vão fazer 7 dias de culto. 6 dias, uma volta. No 7º dia, 7 voltas. A arca da aliança, os comandantes, os sacerdotes com as trombetas e o povo atrás. Na 7ª vez do 7º dia, quando a trombeta tocar, eu vou falar para vocês gritarem, todo o povo vai gritar, e as muralhas vão cair. Queridos, isso para mim é uma estratégia para avivamento. Porque eu só ouvi 7 cultos num dia em ambiente de avivamento. É ou não é? Ambiente de avivamento. Se aguentar fazer 7 cultos num dia, é ambiente de avivamento. Quando eu ouço as histórias de avivamento, eu vejo, os caras não tinham mais como, o prédio não comportava, vamos fazer 7, 8, 10 cultos, para comportar o povo, para conseguir liberar sobre todos aquilo que Deus tinha. Esse é ambiente de avivamento. Na 7ª volta do 7º dia, quando as trombetas tocaram, o povo gritou, as muralhas caíram. Agora pensa comigo, queridos. Houve uma palavra de Josué no meio de tudo isso. Vocês vão começar no 1º dia a dar essa volta. E ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada. Querido, se você quer viver tudo que Deus tem para você, aquilo que você fez no altar de adoração, de entrega e de renúncia, tem que se materializar numa atitude prática na sua vida. Porque olha aqui, quando eu estou num ambiente profético,
Eu estou diante do Deus, eu estou diante do comandante do exército. Eu me prostro, eu me rendo, eu me entrego e realmente é sincero. Agora vem o comando é 7 dias de volta em Jericó e na 7ª, 7 vezes. Pensa a partir da perspectiva do povo. Os caras com as armas nas mãos, guerreiros, os caras habilitados para a guerra. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um ato profético. Para a cabeça matemática, ato profético, queridos, não é loucura. Para a cabeça do guerreiro, ato profético é insanidade. Não tem propósito. Mas Josué se sujeitou diante do governo do general. E ele começou a dar as estratégias. Agora pensa comigo, queridos, enquanto eles davam as voltas, ou enquanto ele estava dando a volta, nada acontecia. Nada acontecia. Nenhuma pedrinha caía daquela muralha. Nada acontecia. E de repente, todos ali, os guerreiros, os sacerdotes tocando a trombeta, a arca da aliança, o resto do povo, eles caminhando e voltavam para o seu acampamento. Josué falou: fiquem calados, não falem nada até que eu dê uma ordem. E a ordem só seria dada no 7º dia, na 7ª volta. Sabe por que Josué falou para calar a boca? Porque um dos nossos maiores empecilhos para vivermos os projetos de Deus é a nossa boca. A Bíblia fala que com a boca eu abençoo e amaldiçoo, traz vida e morte. Foi a boca de 10 espias que contaminaram toda uma nação, mais de 3 milhões de pessoas. A boca de 10 espias inflamou o povo a não querer entrar na terra da promessa. E de repente, na hora de uma conquista, e da primeira conquista, e que seria o primeiro marco de conquista para a nova terra, Josué dá uma estratégia: todos fiquem calados. Ninguém fala enquanto anda. Volta para o arraial, tenta não falar. Porque eu fico pensando na cabeça, eu saio do culto, todo aquele mover, mas eu vou para casa e falo assim: meu Deus, que estratégia o pastor deu para esse ano. Dezembro é tempo de descanso. Eu estou moído. Conjecturas, né? A famosa palavra. E de repente fica ali: mas será que vale a pena ir para o culto? Pô, a gente deu aquela primeira volta, pareceu que nada aconteceu. A gente carregou a arca da aliança nas costas. Josué não sabe o quanto é pesado. Você entende que a sujeição é total diante das dificuldades que vão aparecer para a gente entrar no nível de conquista maior? 10 espias, anos atrás, contaminaram todo o povo. Josué, naquele momento, manda eles se calarem, para que não houvesse contaminação, para que o povo não se inflamasse negativamente diante de uma proposta de conquista. E o detalhe é que lá, anos atrás, quando 10 espias inflamaram, Moisés enviou 12, só 2 que tiveram notícias boas, sim ou não? Moisés enviou 12, só Josué e Calebe que falaram assim: ei, vamos, conquistemos essa terra, é para nós. Quando Josué manda espias para a terra da promessa, quando ele estava na beira do Jordão, ele manda 2. Sabe o que Deus falou comigo? Ele falou assim: Josué falou assim: eu não vou brincar com isso. A Bíblia nem fala de que tribo era, os nomes desses camaradas,
Mas profeticamente, há algo que Deus está falando aqui. Se foram 2 lá atrás, que tinham uma palavra de vida para aquilo que viveríamos, eu só vou enviar 2 profeticamente declarando, é com a visão desses 2 que nós vamos entrar nessa terra. Só 2 eles enviam. Por quê? Porque aquilo que eu e você falamos, queridos, no nosso dia a dia, quando estamos enfrentando as circunstâncias do dia a dia, é que determinará aquilo que vivemos no ambiente profético, como Josué viveu diante do grande guerreiro. Porque num ambiente como esse, é um ambiente propício, é um ambiente de glória, é um ambiente onde a percepção da presença de Deus é real, e nós realmente nos desnudamos, nos entregamos, nos sujeitamos. Agora, quando saímos ali no dia a dia, quando as conquistas realmente nos desafiam, quando as circunstâncias nos desafiam, é a hora de nós nos calarmos para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para aquilo que o mundo fala, para aquilo que o diabo fala, e não abrirmos a nossa boca para que aquilo que estamos vivendo, de fato se concretize nas nossas vidas. E foi por isso que Josué falou, calem-se. E eles percorreram Jericó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E daí na sexta vez Josué chama todo o povo e fala, agora amanhã é 7. Eu fico imaginando se tinha de repente os irmãos da igreja, né? Porque era uma igreja, aquilo lá era um culto, uma convocação para culto, né? Meu Deus, 7 cultos. 7. 2 horas aqui, ó, né? 2 horas aqui é difícil. 2 horas cantando é difícil. 7 cultos. Seriam 14 horas, né? De culto. 14 é profético. Por quê? 6 dias, 6 voltas. No 7º dia, 7 voltas. Foram um total de quantos dias? 7. Quase deu 14. 7 vezes 2, 14, é isso? Você está calculando o horário do culto, é isso? É verdade. 14 horas de culto, ininterrupto. Eu fico imaginando uma convocação como essa, querido, do coração do povo. A Bíblia não fala, a Bíblia não diz, né? Eu creio que realmente todos estavam dispostos, todos estavam inteiros, todos estavam conectados. Mas eles estavam vindo de uma transição de 40 anos, queridos, de deserto. Uma transição de dificuldade, uma transição problemática, uma transição sol escaldante, dependendo todo dia de um maná que aparecia para eles. Então, assim, eu só quero um tempo de refrigério, eu quero um tempo de descanso, eu quero chegar em dezembro e só relaxar. Mas a estratégia de Deus para eles foi uma estratégia de conquista. 14 horas. Se demorasse 2 horas uma volta em Jericó, vocês andando em volta de Jericó, para que as muralhas caiam. Queridos, nós precisamos entender que muitas vezes nós queremos e dizemos que vamos viver o avivamento, que vamos viver o melhor de Deus para nós, que vamos viver e queremos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, mas necessariamente, quando nós nos colocamos diante da vontade de Deus, o Senhor às vezes vem com estratégias específicas, singulares, que vão exigir de mim e de você um posicionamento único, um posicionamento que não vai dar tempo para retroceder, para olhar para trás, que nós vamos precisar estar focados para que as muralhas caem e nós venhamos a usufruir dos benefícios dessa conquista. Eu creio que Deus está liberando sobre nós esse tempo, e Deus está te chamando para esse nível de posicionamento, para esse nível de renúncia,
renúncia, de entrega, de adoração no ambiente profético, mas para esse nível de posicionamento inegociável diante das direções de Deus. Nada nem ninguém vai roubar o posicionamento que você decidiu ter em Deus. Sabe o que acontece? No 7º dia, depois de 7 voltas, a trombeta toca, ou as trombetas. Josué dá o comando, todos gritem agora, e eles gritaram. E naquele momento as muralhas caíram. Os camaradas que estavam com as armas, que antes de realmente fazer aquilo que eles foram chamados para fazer, eles passaram 7 dias. 7 dias. Somente fazendo um ato profético. Eu fico imaginando os caras, de repente, guerreiros com armas na mão, que hora que eu vou degolar um? Não, agora só adora, agora só caminha, agora só contempla, agora só se prostra, agora só se rende, agora só creia. Há tempo para tudo, amém, queridos? Teve um momento que Deus chegou e falou para Moisés: ei, para de orar, marche. Há tempo de orar, há tempo de adorar e há tempo de marchar. Naquele momento ali de Josué, foram 7 dias adorando, buscando, se rendendo, contemplando, marchando, obedecendo sem ver nada. Até porque, queridos, olha aqui, o povo de Israel não teria condição humana de derrubar aquelas muralhas. A condição deles era de guerrear com o povo frente a frente, se eles tivessem oportunidade. Mas a Bíblia diz que quando o povo de Jericó soube das maravilhas que Deus tinha feito para o povo de Israel, inclusive abrindo o Rio Jordão, eles ficaram extremamente preocupados e temerosos. Se fecharam em Jericó, fecharam as portas, ninguém entra e ninguém sai. Quero ver alguém entrar aqui. Esse foi o posicionamento do povo de Jericó. Então, o povo de Israel não teria condição de transpor aquelas muralhas. Humanamente falando, não teria. Eles teriam condição de guerrear contra o povo, mas de transpor as muralhas, não. Então, para eu entrar no nível de guerra que realmente eu sou capacitado para entrar, eu preciso primeiramente experimentar aquilo que eu não tenho condição de fazer, mas que Deus quer fazer primeiro, para que eu entre nesse lugar de conquista. Então, o impossível é para Deus, queridos. Aquilo que você olha, que está à sua frente, que é desafiador demais, que você sabe que humanamente não tem condição de vencer, eu estou entregando uma palavra para você hoje, conforme a sua rendição, a sua obediência, Deus vai derrubar essas muralhas, Deus vai destruir essas muralhas, e vai te dar acesso aos seus inimigos. Você entende a parceria? Deus não destruiu as muralhas em cima do povo de Jericó. Ele destruiu as muralhas só para que o povo de Israel entrasse em Jericó e guerreasse contra o povo. Então, não espere que Deus faça tudo, e não ache que você também vai fazer tudo. Existe uma parceria, e Deus sempre nos apresenta desafios maiores que eu e você temos condição de superar. Por quê? Porque é onde entra o sobrenatural dEle, é onde entra o poder dEle, é onde entra a glória dEle. E quando ela entra, o Senhor te dá acesso a um nível de conquista que jamais você teria condição de viver, se Ele não tivesse feito a parte dEle primeiro. Mas o que você teve que fazer enquanto esperava o sobrenatural de Deus? Marchar em volta de Jericó, obedecer, não negociar os princípios, não negociar as palavras, não negociar os comandos de Deus, não negociar as direções de Deus, não negociar a sujeição que você deve ter em Deus. Se Deus falou para você ficar, fica. Se Deus falou para você entrar, entra. Se Deus falou para você falar, fala. Se Deus falou para você calar a boca, cale.
é entendermos o que Deus falou. Tem lógica? Não tem. Tem lógica ficar 7 dias aqui rodeando uma cidade e nenhuma pedra sequer cair dela. Não tem lógica. Mas se Deus falou, eu faço. Se Deus disse, eu faço. Porque Ele é o comandante do exército do Senhor. Quem tem o governo, quem tem a autoridade é Ele. Ele faz. Não, essa situação não vai, não tem como. Não tem como ele mudar, falando da mulher em relação ao marido. Não tem, é cabeçudo. Daí você já vê as muralhas de Jericó na cabeça do marido assim. Meu Deus. Não tem como. Daí Deus chega e fala assim, dá 7 voltas. Tem o pessoal que dá 7 pulos, né? Deus fala, dá 7 voltas. Profetiza, profético, não precisa fazer isso literal. Mas não negocie, se Deus falou que vai cair, essas muralhas, elas vão cair em nome de Jesus. Se Deus falou que vai abrir a porta para a conquista, vai abrir em nome de Jesus, queridos. Eu ainda creio nesse ano. Eu ainda creio em milagres sobrenaturais de Deus nesse ano. Num ano em que as pessoas vão tentando fechar o ano para sobreviver. Eu creio que Deus está nos dando a oportunidade de conquistarmos nesse ano. Conquistarmos nesse final de ano. Conquistarmos no mês de dezembro. Mês de dezembro é mês de conquista em nome de Jesus. Não se sucumba ao ano que você teve, aos processos que você viveu. É um tempo de conquista. E a tua permanência naquilo que Deus te disse vai determinar o nível de conquista que você vai viver. E olha aqui. A Bíblia diz que eles entraram em Jericó depois que os muros caíram. Mataram todo mundo, porque naquela época era permitido. Hoje não dá, meu querido. Mataram todo mundo. E todos os despojos, ouro, prata, pedras preciosas, eles trouxeram para o Senhor. Não é só o lugar aonde os teus inimigos não mais estarão. Os próprios inimigos serão os financiadores da sua conquista. Eu vou falar algo aqui para você, querido, que eu deixei mais no particular. Mas quando aqueles 2 espias foram para a terra da promessa, eles foram acolhidos por uma mulher chamada Raabe. Sabe qual era a profissão dela? Prostituta. Os 2 espias foram escondidos por aquela prostituta que morava em Jericó. E a Bíblia diz que ela tinha uma casa numa das muralhas de Jericó. Ela escondeu. O povo de Jericó, o exército, o rei, eles não acharam esses 2 espias. Ou seja, quem abençoou o povo de Deus foi uma prostituta. E sabe o que aconteceu com essa prostituta, querido? No momento que ela guardou esses 2 espias, a Bíblia diz que depois ela só falou algo: quando vocês vierem conquistar, porque eu sei que vocês vão conquistar. Eu sei que vocês vão conquistar. Lembra de mim e da minha família. Os espias falaram assim: coloca aqui um cordão, não sei lá que cor, na janela, porque quem estiver dentro de casa vai ser poupado. Eles foram todos poupados. Sabe o que aconteceu? O povo de Deus foi abençoado por uma prostituta. E uma prostituta
prostituta se converteu, porque ela se converteu, ao ponto de se tornar uma participante da linhagem do Messias. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus vai usar pessoas que talvez sejam as mais improváveis para te abençoar, mas consequentemente essas mesmas pessoas serão abençoadas pelo poder de Deus que está na sua vida, porque está na hora da igreja se posicionar com o poder que foi liberado sobre ela. Querido, se você não tem prata nem ouro, se você não tem recurso, o que eu tenho eu dou. O que eu dou? Eu dou a presença de Deus, eu dou os recursos celestiais, eu dou a provisão divina, eu dou uma palavra de cura, eu dou uma palavra de restauração, eu dou uma palavra de libertação, queridos. E é isso que vai acontecer conosco como igreja, em nome de Jesus. O Senhor nos dá condição de conquistar e sermos abençoados, às vezes até pelos mais improváveis, mas para que a gente também seja ousado para liberar sobre eles aquilo que só nós temos. Aquilo que só nós temos, que é o poder maravilhoso de Deus para nós. O Senhor está nos dando uma oportunidade de vivermos um nível de conquista muito maior. Nada se compara. Se você acha que já foi bom esse ano, querido, eu acho que foi. Eu acho que foi, sem menosprezar as pessoas contaminadas, as pessoas que foram perdidas. Sem isso, esse ano foi um ano de avanço, mas nada se compara com o que está por vir, querido, porque nos terrenos aonde não tinham nada, os fundamentos foram estabelecidos, e só de ver o fundamento eu já vejo coisas maravilhosas. Algo está sendo construído, algo está acontecendo aqui, algo está acontecendo aqui. Agora, se tem fundamento, e eu vi que eram fundos, e eu vi, eram fundos, o que me espera logo ali à frente é extraordinário demais. É o que o Senhor quer que vivamos em nome de Jesus. É o que você quer viver, queridos? É o que Deus quer que você viva, e eu libero essa palavra de conquista para você em nome de Jesus. Eu libero que os fundamentos foram estabelecidos e a grande construção de Deus para a sua vida começa a crescer, começa a ser vista em nome de Jesus. Se você crê, se coloque em pé em onde você está, querido.